Seja bem-vindo. Meu nome é Jefferson Michel, do canal A Luz da Bíblia. O tema do vídeo é sobre fé e ciência, a relação entre a fé e a ciência. Fé aqui no sentido espiritual, né? A fé em relação à espiritualidade, e ciência, como é um termo muito amplo, que envolve toda a gama de saber, conhecimento, conhecer, ter ciência, né? Mas ciência aqui então no aspecto mais científico. Então, fé no sentido espiritual, da espiritualidade, e ciência na questão do aspecto científico. E abordar a questão da ideia reinante atual, né, que reina principalmente no meio acadêmico, no meio filosófico e científico, de que são coisas incompatíveis, excludentes, antagônicas, que não podem ser conciliadas. E através desse vídeo, então, através dos argumentos, eu vou procurar demonstrar que não há essa incompatibilidade entre fé, o exercício da fé e a questão da ciência. Só para uma introdução rápida, para ver a origem dessa questão, por que dessa crença, dessa incompatibilidade, digamos, nessa rixa que há, né, entre fé e ciência, esse tipo de guerra fria, né, entre o meio acadêmico, principalmente, científico, e a questão religiosa. Rapidamente temos que recorrer então à história, né, a origem de como tudo isso se originou, que remonta ali aos séculos XV, XVI, ou melhor, século XVI, XVII e XVIII, anos 1500, 1600, 1700. Começando nos anos de 1500, que houve uma reforma, né, na própria igreja, onde teve como os principais personagens, né, Martim Lutero, Calvino, entre outros. Já no século XVII, anos 1600, houve um movimento chamado Iluminismo, também conhecido como Humanismo, onde foi dada a questão, muita ênfase à questão da razão, da racionalidade humana, o antropocentrismo, né, como sendo o homem à medida de si mesmo. No final dos anos 700, 1780 e poucos, a Revolução Francesa também veio muito baseada nesses princípios da ideologia do iluminismo. Então, e personagens, né? A questão dos anos 1600 e pouco, ali Galilei, Copérnico. Então foram personagens pensadores, cientistas, matemáticos, filósofos, muitos deles religiosos, inclusive, que através da experiência, da exploração, do próprio desenvolvimento tecnológico, começando pelo telescópio, né, começaram a descobrir coisas, constatar coisas que vinham de encontro ao que até então estava estabelecido em termos de crença, de vivência, né? Digamos, o status quo da Idade Média, né? A qual foi denominada então a Idade das Trevas, e o Iluminismo ali seria a Idade da Luz, da Razão. Então muita coisa foi confrontada, né, em relação a alguns comportamentos, ao status quo que estava estabelecido, onde vinha tanto o Estado, representado pela monarquia, os reis, e a própria igreja, tinha um monopólio então do saber, do conhecimento, do poder político, do governo, né, e também das riquezas. Então muita coisa foi contestada, né, então foi aí que teve origem, né, especificamente em relação científica da ciência, que começou a se afastar então da questão do transcendente, da espiritualidade.
houveram, digamos, equívocos, sim. A própria ciência, ao longo do tempo, teve vários equívocos, que de tempo em tempo tinha que rever suas teorias, né, suas descobertas, em face do próprio desenvolvimento tecnológico. Mas nem por isso se desacredita da ciência, por esses equívocos, né? E então chegou-se até, né, originário nesses movimentos lá, né, lá atrás, essa questão até os nossos dias. Mas vamos ver então por que não seria, né, incompatível a fé e a ciência. Como de fato não é. Porque hoje, né, no meio intelectual, filosófico, científico, há muitos cientistas, filósofos, intelectuais que são cristãos, que exercem sua fé em Deus, em Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, ou em uma outra religião, uma outra forma de espiritualidade. Então não são coisas excludentes. Mas vamos ver então a questão da ciência. Qual seria o campo de abrangência da ciência, de exploração? Pois pela Bíblia Sagrada é a própria criação, ou seja, tudo que Deus criou. Isso estaria a cargo então de ser explorado pela inteligência e pela razão humana. Capacidades que Deus dotou o ser humano, de inteligência e razão. E o limite desse campo de exploração é muito vasto, muito grande, que abrange então desde o mundo invisível, né, ou microcosmo, até o macrocosmo, desde as partículas atômicas e elementos subatômicos até a questão do universo, galáxias, enfim, planetas, passando então pelo meio disso tudo, o nosso mundo, nosso planeta, a vida humana, nós, com o que a gente se relaciona, convive, vê, sente. Então, é muito vasto o campo de exploração da ciência. E a questão, qual o papel da ciência nessa questão do mundo, da criação? É de explorar, né, através do uso dos métodos científicos, assim denominados, que é a observação, a constatação, a experimentação, a repetição dos fenômenos, até a sua comprovação, a prova dos fenômenos, os quais então viram leis aceitas, né, universalmente, digamos assim, daquilo que se observou originalmente, em termos de fenômenos ou de objetos, enfim, naturais. Então esse seria o campo, né, da ciência, da exploração da ciência. Outra questão, vou dar um exemplo simples, né, do papel da ciência em relação à criação. Uma árvore. Primeiramente, o homem se deparou com a árvore. Então, ao vê-la, né, nomeou, conceituou ela, deu nome, e depois, com o avanço tecnológico da ciência, chegou-se hoje, né, ou na era moderna, né, com o avanço tecnológico, conhecer da árvore, né, quanto à sua estrutura, do que é formada, até em nível molecular. E também descobriu-se então as suas utilidades. Para que serve a árvore? Desde fazer fogo, né, papel, e construir uma variedade de objetos através da madeira. Então essa questão esse exemplo simples relativo à árvore pode ser aplicado a qualquer coisa que se descubra. Então o papel da ciência é descobrir, né, nomear, conceituar aquilo, ver a sua estrutura, do que é feito, entender, e a questão da aplicação prática, né? Para que serve? E utilizar então em seu benefício.
Essa seria a questão da ciência. Então, o seu campo é muito vasto, como eu falei, de exploração, né? Desde o microcosmo até o macrocosmo. Também uma outra limitação da ciência, da capacidade, da inteligência humana, seria que ela não poderia criar algo do nada. Ela não poderia criar nada do nada. O que ela faz, então, é descobrir ou inventar. Exemplos. A ciência, o homem não criou a eletricidade, apenas a descobriu. Ele não criou o carro, apenas o inventou, a partir de elementos pré-existentes, que já existiam. Que através da combinação deles, então, formou-se, né, o carro, como tantas, infinitas outras coisas. Então, essa seria uma limitação da ciência, de não poder criar algo que ainda não exista de fato. Outra questão da ciência, relativa à ciência, é que a Bíblia Sagrada, ela mesma revela que nos últimos dias ou nos últimos tempos haveria um grande desenvolvimento da ciência. Como de fato hoje a gente está vivenciando esse desenvolvimento científico em várias áreas, na questão da medicina, da tecnologia da informação, enfim, todas as áreas. Há uma evolução muito rápida. E isso está previsto na Bíblia Sagrada, que haveria esse crescimento, digamos que exponencial. Porque conhecimento acumulado, tecnologia acumulada, quanto mais conhecimento, mais tecnologia, a tendência então o crescimento, a evolução ser mais rápida, né? Pelo próprio acúmulo do conhecimento adquirido. Então isso não há nenhuma novidade, né, para quem acredita e crê na questão da Bíblia Sagrada, porque aqui está previsto. Pois bem, então a questão da ciência, né, seria isso: seu campo de exploração e seus limites, né, o seu limite, a criação, né, o que Deus criou. É passível de ser explorado, descoberto, entendido, compreendido e aplicado, né, de forma a ser útil ao próprio homem. E através, então, né, dessa descoberta dos métodos científicos, dos instrumentos, né, tecnológicos, capazes de promover este conhecimento. A questão da fé agora. Por que não é incompatível com a ciência? Porque o campo de atuação é outro. Embora abranja, como vamos ver, a criação, ela se direciona então para a dimensão espiritual, para o transcendente, aquilo que transcende a criação, ao que foi criado, incluindo-se o próprio homem. Então ela se volta para o Criador, tanto para o ser do Criador, Deus, como também para as questões que envolvem, né, a dimensão espiritual. Então esse seria o campo de exploração da fé, a ser conhecido. E qual o seu limite? Seria a própria revelação divina, aquilo que Deus decidiu revelar ao homem, quer de si mesmo, do seu ser divino, e em relação ao homem, à sua criação e ao mundo espiritual. Então aquilo que Deus decidiu revelar ao homem, ele revelou. E esse seria então o limite de exploração da fé. E aonde está contida essa revelação? Pela Bíblia Sagrada e na própria Bíblia, né? Que por ela se crê e se revela
que ela é a revelação divina, que a Bíblia Sagrada contém a revelação divina, que veio, o que nela está escrito, de forma inspirada, né, pelo próprio Criador, tendo inclusive na pessoa de Jesus Cristo a sua maior revelação. Deus encarnado, que se fez homem e habitou entre os homens. Então trouxe essa revelação, né, ainda maior, mais plena da divindade. Então, o limite, o campo de exploração, a questão da espiritualidade, da dimensão espiritual. E o método, né, fazendo uma comparação com os métodos científicos de exploração, de conhecimento dessa esfera, afeta a fé, seria a própria fé. Né? Crer, acreditar que aquilo é assim. E a partir daí, então, se começa a conhecer e a se entender. Porque tem um texto que diz, inclusive, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, mediante, então, a fé, a crença naquilo. À medida que se crê, que se medita na palavra de Deus, então vem o entendimento, a revelação divina para a pessoa. Também tem um outro texto na Bíblia Sagrada, em Hebreus 11:1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, assim como os métodos científicos provam a existência das coisas e o funcionamento delas em relação às coisas criadas, a fé seria esse meio pelo qual o ser humano pode provar, pode viver, pode experimentar e compreender as coisas da dimensão espiritual do Criador, a qual essa dimensão é maior do que a própria criação. Então é maior do que o campo de exploração da própria ciência, porque o que foi criado, tudo que foi criado, veio de lá. Então a fé, além de proporcionar ao homem, né, um entendimento da revelação divina, ou do próprio Deus, de Jesus Cristo, também tem condições de entender a própria criação, porque nos originamos de lá. E esse termo que diz aqui, ó, e as provas das coisas que não se veem, essas coisas que não se veem, não se refere ao mundo microscópico, ao microcosmos, que até bem poucos anos atrás, de fato, não se via. A ciência não tinha meios tecnológicos de enxergar, de ver esse mundo. O mundo dos micro-organismos, o mundo atômico, né? Só com o desenvolvimento, descoberta do microscópio, por exemplo, que foi possível ver, enxergar, então, parte deste mundo. A questão das células e até de fotografar moléculas, né? Então, foi possível ver, né, este mundo invisível. Assim como os telescópicos modernos, potentes, como o Hubble, né, conseguem enxergar, fotografar distâncias muito maiores hoje do que Galileu observava com o seu telescópio, o universo. Né? Então, muito mais galáxias, mais distantes, conseguimos ver através da ciência. Mas esse não se vê aqui, não se refere a esse mundo invisível, até bem pouco tempo atrás era, mas justamente aquilo que pertence ao mundo da dimensão espiritual. O que, embora a gente não enxergue, não veja, mas que é real. E é passível de ser acessado e compreendido, em parte, na medida que Deus revelou ao homem, através, então, da fé. A Bíblia Sagrada, para finalizar, digamos, a intenção de Deus não foi de explicar nos mínimos detalhes a questão da criação, de como ele criou as coisas, né?
detalhadamente. Ele explicou, digamos, o suficiente. Até porque se ele explicasse tudo, não seria fé, né? Se apenas lendo entendesse tudo, não, né? A fé ficaria meio que obsoleta. Mas ele revelou, então, o suficiente. E deixou, então, justamente a cargo do homem, da razão e da inteligência, no uso da sua razão e inteligência, a exploração do mundo criado. De descobrir, de dar nome às coisas, de conceituar, descobrir do que é feito, seus componentes, a sua estrutura e para que serve a sua aplicação. Então, deixou a cargo do homem isso, essa exploração de conhecer a criação divina. Papel da ciência. Enquanto a fé, então, se volta para o Criador e a ciência para a criação. A fé, o campo da fé é mais abrangente, porque a criação veio de lá, do Criador, da dimensão espiritual. Então ela é capaz de entender ambas as dimensões. Então era isso que eu tinha como argumento, né, para ver que não há incompatibilidade alguma entre fé e ciência. Obrigado por ter me acompanhado até o final deste vídeo. Na descrição tem o link de um outro vídeo que eu falo sobre fé, tipos e natureza da fé. Se você desejar ver, é só linkar lá para assistir. E então, até um próximo, querendo Deus.